Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Graças a Deus, estamos aqui mais um tempo para glorificarmos o nome do Senhor e um tempo especial, um tempo de Deus, aonde o Senhor, por certo, vai falar aos nossos corações. Eu queria, nesse momento, ter um momento de oração com os irmãos, ter um tempo de oração com os irmãos, né? Vamos estar orando pela família de Viviane, que perdeu sua avózinha, né? Pedindo a Deus que esteja confortando toda a família, trazendo graça, unção nesse momento. Também eu quero que os irmãos levantem um clamor pela família de Márcio e Emanuele, que tem sido tão atacado, né, durante essa pandemia, com problemas de enfermidade, com problemas de lutas, né, e assim, que essa semana a gente dedique de oração pela família de Emanuele, né, por Márcio, por Emanuele, pelas meninas também, né, que a gente possa estar assim intercedendo essa semana e pedindo ao Senhor que traga cobertura espiritual, que traga ensinamento, que traga sabedoria e graça à vida de Márcio e Emanuele, que traga conforto, né? Vamos orar pelo pai de Emanuele, que está ainda na UTI, e vamos pedir ao Senhor que derrame a sua graça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo especial, um tempo de maravilha, um tempo de bênção, um tempo onde o Senhor, por certo, falará aos nossos corações. Deus, que o Senhor se manifeste através desta palavra.
ó Deus, trazendo cura, salvação, restauração, conserto sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor traga também quebrantamento, que seja um dia, Senhor, abençoado na Tua presença. Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, nessa manhã de ceia, ó Deus, colocar os nossos corações diante de Ti, pedir ao Senhor que Teu sangue passe sobre nós, purificando de todo o pecado. Deus, nos abençoa nesse momento, guarda as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos pedir que o Senhor esteja, Senhor, agora consolando a família de Viviane, a esposa de Bira, Pai, que trazendo conforto nesse momento, aonde a sua avó, Senhor, partiu para o Senhor. Deus, que o Senhor esteja trazendo graça, Senhor, sabedoria, unção nessa hora. Deus, também queremos nos lembrar de Ramon, que é um colega, Senhor, de Joane Eber, um irmão nosso na fé, que foi atropelado pelo ônibus quando estava pedalando. Deus, que o Senhor esteja agora restaurando, visitando aquele quarto, Senhor, aonde Ramon está. Deus, trazendo restauração, Senhor, dos membros daquilo, Senhor, que os médicos talvez estejam já desacreditados, mas que teus anjos entrem nesse quarto agora, Pai, e traga restauração à vida de Ramon. Deus, queremos pedir, Senhor, pelo pai de Emanuele, Nelito. Deus, que o Senhor também visite, Senhor, esse quarto de UTI, trazendo restauração e cura sobre a vida de Nelito. Deus, nós pedimos agora e queremos levantar um clamor pela vida de Márcio, Emanuele, ó Deus, de Talita e de Rebeca, nesta hora, Senhor, pedindo um clamor que o Senhor esteja guardando a vida, Senhor, desta família, repreendendo todo o ataque maligno, Senhor, e que em meio a essas lutas, ó Pai, Márcia Emanuele possa estar crescendo, possa estar amadurecendo, Senhor, possa fazer prova do Senhor. Deus, abre portas na vida de Márcio, sobre a vida de Emanuele. Deus, traz a proteção dos altos céus. Toda e qualquer ingerência maligna seja agora repreendido na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos o teu nome. Amém. Amém, irmãos. Que bênção. Eu queria falar um pouco, eu não sei se agora não tem como colocar, né, Lipe? Colocar uma foto da nossa visita lá no... eu vou passar para você aqui, para o seu celular. Tá. Eu vou mostrar uma foto da nossa visita que nós fizemos, né? E vou agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse momento tão sublime, tão especial que nós vivemos ali em Dias d'Ávila, e as fraldas que foram entregues, toda a parte de doação. Agradecer aos irmãos, né, por tudo que foi feito naquele lugar, naquele dia, e dizer que isso é fruto das orações, né? A igreja IBF está de parabéns, né, por ter vivido esse momento, esse tempo, e no final nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse tempo que tivemos ali em Dias d'Ávila, tá bom? Mas hoje nós queremos estar falando sobre vivendo o tempo de Deus. Amém? Vivendo o tempo de Deus. Tivemos um período, né, de muitas semanas falando sobre esperança, e agora nós vamos, nessa mensagem, eu quero dizer que essa mensagem o Senhor me deu. Essa semana eu estava correndo e Deus começou a falar o meu coração sobre o tempo dele. Essa mensagem foi para a minha vida, sobre o meu coração. E Deus começou a me trazer os versículos, os pontos. E quando eu subi, eu disse, Neide, Deus me deu uma palavra. Eu peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever o que Deus tinha me dado, essa palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos em cima dessa palavra. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Há um momento, há um tempo certo para tudo, né? Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Continuando, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar,
tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Que coisa linda. Eu acho que não tem algo melhor do que se deleitar na palavra de Deus. E nesse momento eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, falando sobre viver o tempo de Deus. Viver esse momento, viver o tempo de Deus, irmãos, é um processo que nos leva a crescer e amadurecer. É um processo, e a gente viu muito sobre esperança, mas esperar, perceber o tempo daquilo que está acontecendo. Pare um pouco e perceba o que está acontecendo na sua vida nesse momento, nessa hora, as coisas boas e as coisas ruins. O que é que tem acontecido que você não tem conseguido discernir, que é um tempo liberado pelo Senhor para que você cresça e amadureça? A gente às vezes não consegue discernir. Quando a gente lê esses versículos, a gente vai ver que há um tempo que aos nossos olhos parece ser bom e há um tempo que aos nossos olhos parece ser ruim, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Olha, nascer é bom, tempo de plantar e tempo de colher. Às vezes plantar para alguns é cansativo, mas todo mundo quer colher, não é verdade? Então, é um momento que quando a gente lê isso, a gente diz assim: eu só quero viver o melhor do tempo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o melhor do tempo não é aquilo que lhe satisfaz, mas é aquilo que Deus preparou para nós, para nos trazer crescimento e maturidade, né? Trazer entendimento. Então nós precisamos entender que é necessário viver as fases do tempo em total sintonia com o Senhor, né? E esse é o nosso desafio. É isso que Deus espera de mim e de você. Viver as fases do tempo. Tem dias, irmãos, que é um tempo maravilhoso. Tem dias que é tempo que não é tão bom assim aos meus olhos. Mas eu preciso viver as fases do tempo. E Deus começou a ministrar a minha vida sobre isso, que não são só coisas boas. O tempo traz também coisas que não irão me agradar, coisas que não irão me satisfazer, coisas que não irão fazer com que eu me alegre, mas eu preciso entender que esse tempo é necessário também. Esse tempo é precioso, tão precioso quanto o tempo que me faz rir, é o tempo que me faz chorar, o tempo que nos leva a ter essa percepção. Então, quando a gente lê esses versículos, a gente começa a ter um certo entendimento daquilo que vem a ser o tempo. A cronologia do tempo de Deus é diferente da nossa, por isso é preciso saber esperar e adorar. Uma das coisas que Deus tem me ensinado, irmãos, tem coisas que eu sei que Deus vai dar, mas eu preciso aprender, esperar e adorar o Senhor. Eu sei que vai acontecer, mas eu preciso aprender, esperar e adorar ao meu Senhor. Irmãos, é isso que às vezes nos angustia, porque a gente sabe que Deus vai fazer, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não quer esperar o tempo de Deus, a gente quer o nosso tempo, a gente quer na nossa hora, a gente se entristece, a gente muitas vezes trava por não entender o tempo de Deus. E Deus está nos falando nesta manhã, Deus está trazendo esta palavra nesta hora, para que você comece a entender que as coisas ruins também que está sobrevindo sobre a sua vida, é um tempo para que você cresça e amadureça, é um tempo para que você possa perceber que Deus está agindo no seu caráter. A cronologia das coisas boas e dos planos e dos sonhos de Deus na sua vida está seguindo, mesmo quando você está vivendo tempos de chuva e não de sol. Então é tempo de você saber esperar e adorar o Senhor, saber esperar o tempo, saber adorar a Deus em momentos difíceis. E Deus trouxe isso ao meu coração. Pode passar, Lipe. A espera tem que ter qualidade. Sabe qual é a qualidade da espera? Paciência.
A espera precisa ser com essa qualidade, irmãos. Tem gente que até espera, mas espera murmurando, espera triste. E a espera tem que ser com qualidade. Não pode ser com murmuração e ansiedade. Não é? Tem pessoas, irmãos, que dizem, estou esperando, mas aí começa a murmurar, começa a falar mal, começa a tomar atitudes pela sua própria força. Começa a agir de uma forma errada, começa a agir de uma forma diferente. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a percepção do que Deus quer fazer. Não é simplesmente uma espera qualquer. Não é simplesmente, irmãos, viver o tempo de Deus não é você dizer assim, eu estou esperando, mas vou fazer o que eu quero. Não. É uma espera de qualidade, e a espera de qualidade, ela denota em paciência, em ter a certeza de que Deus vai cumprir o que lhe prometeu, e ter a confiança de que Deus vai cumprir o que lhe prometeu. Então, essa espera, eu quero lhe dizer logo, você talvez diga, eu estou esperando, mas você tem murmurado, você tem se maldizido, você tem se levantado contra pessoas, você não está aceitando o que Deus está liberando, o tempo que Deus está liberando sobre a sua vida. Há um propósito para esse tempo na sua vida. Há um propósito. Olha o que diz o Salmo 41, muito conhecido. Esperei com murmuração pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei murmurando, né? Não é assim que está escrito aí? Não, esperei com paciência. Esperei com paciência por quem? Pelo pastor, pelo político, né? Pelo amigo, esperei com paciência pelo dinheiro, pelas pessoas, não, esperei com paciência pelo Senhor. E Deus, nesse momento, está falando ao seu coração. Está tocando na sua vida. O que é que você tem esperado, mas tem esperado de uma forma errada? O que é que você tem esperado, mas tem esperado de uma forma violenta, muitas vezes agressiva? Você tem perdido a sua noite, você tem perdido a paz que há no seu coração. O que é que você tem esperado que muitas vezes você se desespera, você tem ansiedade? A Bíblia está falando com você que no tempo de Deus as coisas irão acontecer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é esperar com paciência. Oh, irmãos, e quando Deus começou a ministrar isso, e eu correndo, e Deus dizendo para mim, olha, é tempo de você ter paciência. É tempo de você saber o meu tempo, olha, o tempo agora é outro. Às vezes a gente quer, é tempo de colher e você quer plantar. Às vezes é tempo de plantar e você quer colher. Já viu como a gente está fora do tempo às vezes? Às vezes Deus está dizendo que é tempo de plantar, mas você quer colher. Como você vai colher se você não plantou? Não é verdade? Como você vai colher? Às vezes você quer colher, mas você também... às vezes você quer plantar, mas é tempo de colher, você vai perder a colheita. Como você... eu quero plantar. Não, agora é hora de colher. É tempo, é momento. Essa é a hora de você discernir o tempo de Deus para a sua vida. Para aquilo que Deus quer para o seu coração. E isso muda todas as coisas. Olha o que diz aí. Adoração é pelo que Deus está fazendo e não pelo que estou satisfeito. Não é segundo a minha satisfação. É o tempo de Deus, então eu preciso adorar. É pelo que Deus está fazendo nesse tempo. Olha o que diz Números 9, de 15 a 23. No dia em que foi erigido um tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda,
o Espírito de Israel se punha em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí o Espírito de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, o Espírito de Israel partiam, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então o Espírito de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava, preste bem atenção, poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permanecia, e segundo a ordem do Senhor, partia. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, o Espírito de Israel permanecia acampado, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam, segundo o mandado do Senhor. Se acampavam, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, se cumpriam o seu dever, para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um ato de adoração segundo o tempo de Deus. Eu toda vez que eu leio esse texto, eu me aquieto, porque esse texto não é simplesmente algo do nada. Ele fala de uma soberania de Deus que determina o tempo de ir, de voltar, de parar, de marchar. Preste atenção, olhando na perspectiva do Senhor, quando a gente entende isso, a gente fica percebendo como Deus age nas nossas vidas. Às vezes a nuvem parava um dia, às vezes parava 2, às vezes a nuvem ia de manhã, voltava de tarde, parava uma tarde, ia uma noite, irmãos. Ele é soberano sobre o tempo das nossas vidas. É porque nós não entendemos, a gente quer que seja do nosso jeito. Se eu estivesse lá, talvez eu teria que ter dito a Deus, olha, não pare agora não, vamos seguir. Olha, Deus é soberano sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aqui a primeira coisa que a gente pode entender sobre a soberania é um traçado da soberania de Deus, dizendo assim: sou eu quem determina o tempo que tenho para a sua vida, e agora é tempo de plantar e não de colher. É tempo de plantar e não de colher. Sou eu quem determino quanto tempo você vai plantar e quanto tempo você vai colher. Sou eu quem determino a hora que fico é a hora que saio. Irmãos, é algo que deve trazer sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que não está aí no slide, mas que é bom a gente perceber, dentro da perspectiva de Deus, a soberania. Agora você consegue entender o que o povo fazia diante da soberania de Deus? A Bíblia não diz que o povo murmurava aqui, ainda que fosse um povo murmurador, mas a Bíblia faz questão de relatar que quando a nuvem se movia, o povo se movia, quando parava, às vezes era amanhã. Irmãos, Deus estava trabalhando no coração do povo obediência. Não era só uma questão de nuvem, não era só uma questão que Deus parou porque quis, não, Deus estava trabalhando no coração do povo. Isso não lhe diz nada. Às vezes, o problema da tua vida demora dias, meses e anos, e você precisa entender que Deus está trabalhando na sua vida. E o que é que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos fazer o que o povo fez: armar as tendas no meio do deserto. Deus quer que eu e você armemos tendas no meio do deserto, em obediência à soberania de Deus, ao tempo de Deus nas nossas vidas. E a gente não quer entender isso.
Então a gente tem um Deus soberano que determina o tempo de todas as coisas sobre nós. Nós temos um povo que é dado a escolha de obedecer ou não. Mas não é só um ato de soberania e obediência, é um ato de conserto. Deus está trabalhando o coração do povo e está trabalhando a obediência. Irmãos, aceitar o tempo de Deus é um ato de obediência, é um ato de quebrantamento e dizer: Senhor, estou rendido aos teus pés. E Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo: às vezes você não aceita, às vezes você se desespera, às vezes você quer dar o seu jeito, mas sou eu o dono do tempo, sou eu quem determino todas as coisas, você só adora. Você só adora. E é bom, irmãos, que a gente comece a entender. Eu não sei se nós estamos aí nesse slide, mas a adoração é a atitude correta diante do que Deus decidiu fazer. Adore de forma correta, arme as tendas e comece a adorar no tempo que Deus decidiu fazer, em cima do que Deus decidiu fazer. Não importa se você está andando ou armando tendas, o povo obedecia. A nuvem é soberana e a nuvem é o Senhor. A nuvem está se movendo. A nuvem teve um propósito de trabalhar nas vidas das pessoas. Irmãos, quantas vezes Deus permitiu tempo de lágrimas para trazer quebrantamento e conserto à minha vida e à sua vida. Quantas vezes Deus permitiu tempo de humilhação para que a gente pudesse viver uma vida de humildade, quebrantado na presença de Deus. A nuvem às vezes para em dias de humilhação. A nuvem às vezes para em dias de falta de dinheiro. Às vezes a nuvem para em tempos de enfermidade. A nuvem está nos ensinando algo. Obedecer em tempos de lágrimas, obedecer em tempos de perdas. Ah, pastor, mas só tem tempos bons. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Mas nós temos uma dificuldade de viver os tempos que aos nossos olhos parecem ser ruins, mas os tempos que aos nossos olhos parecem ser ruins, eles são de uma grande valia para as nossas vidas. A nuvem tem um propósito de trabalhar na vida das pessoas: obediência, submissão e disciplina. O povo obedecia, o povo estava submisso e o povo estava disciplinado. Vamos ver um exemplo. Uma história muito conhecida de todos nós. Gênesis 6, 9, 13, 17 a 18. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, que coisa, esse versículo e essa história de Noé, ela é contemporânea, né? É a história dos nossos dias. E quando, na minha corrida,
E quando Deus estava falando comigo, Ele trouxe essa história muito clara, né? Sobre a questão de viver o tempo de Deus em nossas vidas. O tempo de Deus em nossas vidas, ele começa com testemunho em tempos de crise. Irmãos, eu quase morro de infarto quando Deus me visitou correndo. Entenda isso, o tempo de Deus em nossas vidas começa com testemunho em tempo de crise. A percepção desse tempo. O Senhor viu que era a perversidade do homem, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa é a história da família de Noé. Era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Irmão, sabe o que é que me chama a atenção nesses versículos? É que Noé, ele andava no meio de uma turma, no meio de uma sociedade degradante, destruída. De uma sociedade que a nossa está caminhando para esses dias. Já está quase chegando no mesmo nível. Mas Noé estava ali. E sabe o que é que nos chama a atenção? Que Noé dava testemunho no meio dessa carnificina que andava a humanidade. O tempo de Deus, e Noé entendeu o tempo de Deus. A sociedade dele era uma sociedade difícil. Noé não estava angustiado para mudar a sociedade. Ele estava entendendo que precisava viver com Deus naquela sociedade. E a mudança quem faria era o Senhor. Sabe qual é a nossa angústia? É mais por medo do que por vivência do Evangelho. E a gente tem medo, a gente não consegue entender o que está acontecendo com a humanidade. Isso nos traz medo, mas não é medo que você precisa ter. Você precisa começar a andar corretamente diante de Deus, no meio de uma sociedade injusta, perversa. E foi isso que chamou a atenção de Deus em relação a Noé. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem diferente. O testemunho de Noé chegou aos céus. Passa aí, Lipe. O testemunho de Noé, irmãos, é o que credenciou para o chamado. É engraçado que a gente às vezes fala de chamado de Deus, fala de ministério, né? E uns dias desse aí eu estava conversando com alguém que o cara veio falar comigo, disse, olha, eu quero ser pastor e tal. E quando conversando, irmãos, vendo a vida toda destroçada, quebrada, mas ele tinha tanto argumento para dizer o porquê da vida dele estar assim. E ele não entendeu que o tempo dele era um tempo difícil e que ele precisava testemunhar. Ele precisava dar testemunho. Isso faz diferença. Foi o testemunho de Noé que o credenciou, né, para o chamado. Não foi a performance de Noé. Não foi, irmãos, o pedigree, né, a árvore genealógica de Noé. Não. Não foi se Noé tinha dinheiro, ou se era pastor, ou se era filho de crente. Não. Foi a capacidade que ele teve de discernir o tempo que ele estava vivendo, um tempo difícil. E ele teve o discernimento de dizer, eu viverei de forma íntegra, mesmo que o mundo inteiro esteja corrompido. Irmãos, isso é que nos credencia.
É isso que chama a atenção dos céus. Não é quantos gritos e quantos pulos, quantas pregações bonitas nós fazemos. E Deus começou a trazer isso ao meu coração. É no tempo difícil que Deus vai notabilizando o chamado para nossas vidas. É em tempos de crise que a gente às vezes quer fugir, que a gente às vezes quer dar um jeito, que Deus disse: é agora que eu quero saber o que há no teu coração. Começa com testemunho em tempos de crise. A segunda coisa que a gente pode perceber o tempo de Deus em nossas vidas é que pode ser em época de uma triste realidade. O tempo de Deus não vai acontecer em um lugar aprazível muitas vezes. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o tempo de Deus pode ser em época de tristes realidades, e ali ser o tempo de Deus para a sua vida. Às vezes a gente pensa que o tempo de Deus só é a parte que vai nos alegrar. Ah, isso aqui é de Deus. Não é assim que a gente faz? Isso aqui é de Deus. Mas pode ser um tempo de Deus viver numa época de triste realidade. Pode ser tempo de Deus viver numa época de uma doença. Pode ser tempo de Deus viver numa triste realidade, em um problema de família, de casamento, com filhos. É a época que Deus lançou sobre a tua vida, é o tempo de Deus sobre a tua vida. Não tem por que você fugir disso. Se coloque diante de Deus nesse momento. Ouça o que Deus tem a dizer nessa hora. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta. Irmãos, era um lugar triste. E vocês sabem do que eu estou falando, a ponto de quando os anjos foram à casa de Ló. Essa era a realidade, né, de como a humanidade vivia também naquela época. Cidades como Sodoma e Gomorra. Na época de Noé se davam em casamento, bebidas, orgias. A terra Noé estava ali inserido, né? Naquela época. Abraão inserido na época de Ló, a mesma degradação do homem. E as coisas assim vão. A terceira coisa é que viver o tempo de Deus em nossas vidas exige obediência, disciplina e trabalho. Falei um pouquinho disso lá na frente. Olha o que diz Gênesis 6, 14 e 22. Até aqui, irmãos, você entendeu, né? Há uma situação na sociedade, e dentro dessa sociedade há alguém que vive o tempo de Deus de forma íntegra. Deus o chama porque ele decidiu viver esse tempo de Deus. Ele discerniu o tempo. Deus quer que você viva de forma íntegra o seu tempo, que muitas vezes pode ser de lágrimas, de humilhação. Deus quer que você viva de forma íntegra. Viver o tempo de Deus exige obediência, disciplina e trabalho. Veja bem, irmãos, Gênesis 6, 14 e 22 diz: você, porém, fará uma arca de madeira cipreste, divide-a em compartimentos, reviste-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura, né,
que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho ou fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Irmãos, qual é a visão que a gente tem quando Deus estabelece um tempo para a gente? A gente não pensa que o tempo de Deus exige trabalho. A gente não pensa que o tempo de Deus exige disciplina. A gente não pensa que o tempo de Deus exige obediência. Não, a gente não pensa isso. A gente acha que vai vir tudo fácil. A gente acha que Deus tem uma promessa sobre a nossa família e que não haverá tempo de obediência, disciplina e trabalho. Não, Deus vai fazer tudo. Deus vai derramar o Espírito Santo lá, e velhinho vai se converter, filhinho vai se converter, filhinha vai se converter, até o cachorro vai estar bem mais manso. A gente pensa dessa forma. Irmãos, todo chamado tem que ter a obediência, disciplina e trabalho. E é isso que Deus fez com Noé. Disse: olha, tudo bem, você é um homem íntegro, eu lhe chamei, você é uma pessoa diferenciada. Então, se você é isso mesmo, você vai viver agora dessa forma aqui. Façam a arca. Irmãos, preste atenção, eu fiz questão de ler esses versículos para que você pudesse prestar atenção que não é tão fácil como você pensa, dizer assim: eu estou no tempo de Deus e tudo está vindo do nada, está chegando tudo tranquilo. Não! Noé ralou para a arca ser feita. Noé ralou para trazer os animais. Irmãos, é algo que foge da nossa concepção. Como isso acontece? De que forma isso se estabelece? Você pensa que vai ser tudo fácil. Eu sou crente, agora vai. Não, irmãos, você precisa obedecer. Você precisa ter disciplina naquilo que Deus mandou você fazer. Você precisa trabalhar, isso significa esforço. Nada vai cair. Eu quero, sei lá, ser professor. Mas não estuda. Deus me chamou para ser pastor. Eu quero só pregar. Não é nada disso. Exige obediência, exige disciplina, exige trabalho. Aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que o seu tempo agora é um tempo de obediência, de trabalho. Irmãos, não saia da onde já pensou: mas peraí, Senhor, o Senhor me chamou, mas para fazer arca eu não quero não. Talvez Deus tenha escolhido esse tempo para você fazer a arca e você está fugindo. Quantas pessoas, irmãos, estão fugindo por não entender o tempo do chamado de Deus, o momento do chamado de Deus. Você já imaginou se Noé dissesse: não, peraí, Senhor, eu andei certinho, o Senhor disse que eu não vou passar pelo dilúvio, manda alguém fazer arca para mim aí. Outra coisa, eu estou me saindo, eu estava ali, eu estou me... Nada disso. Eu quero lhe dizer uma coisa: tudo que Deus colocou na tua mão, faça. E faça de forma diligente. Não abra mão das coisas, tomando atitudes erradas e fazendo coisas que Deus não mandou você fazer, porque o seu coração, você tem um desejo, o seu desejo tem que estar debaixo da autoridade do Senhor. Qual é o seu tempo hoje?
Se seu tempo hoje é de trabalho, trabalhe. Se seu tempo hoje é de estudo, estude. Se seu tempo hoje é de disciplina, se seu tempo hoje é de obedecer, obedeça. Não queira fugir do tempo que Deus está lhe proporcionando. Não queira abrir mão do tempo que Deus está colocando nas suas mãos. Em busca do sonho que Deus colocou na tua vida, você abre mão de tudo, esquece de fazer a arca. Como você entrará na arca se você não trabalhou nela? O tempo de trabalhar na arca é agora. O tempo de viver a arca é agora, irmãos. A gente quer famílias abençoadas, mas a gente não quer ter obediência. A gente quer casamentos abençoados, mas a gente não obedece ao Senhor. A gente quer ter casamentos, filhos abençoados, mas a gente não tem disciplina. Como você vai colher famílias e casamentos abençoados se você não plantou obediência, disciplina e trabalho? São dias difíceis. E isso tem que ser no tempo de Deus. Ah, pastor, mas o mundo está diferente. Não, mas Noé também vivia num mundo diferente e as coisas aconteceram. Você sabe o que é construir uma arca e as pessoas ficarem rindo no deserto? Você sabe o que é você estar pregando para as pessoas dizendo que vem um dilúvio, que haverá chuva, que haverá uma grande água, e as pessoas rindo de você? Viver o tempo de Deus, viver o momento de Deus, o tempo de Deus em nossas vidas, irmãos, é saber vivenciar não só o evento, mas o processo. E eu achei interessante quando Deus me falou isso. Eu não preciso só vivenciar o evento, mas o processo. Irmãos, são duas coisas diferentes. O evento é o momento da festa. Sabe, ontem eu fui celebrar um casamento. E eu cheguei lá no evento, na hora do evento. 5:30 da tarde, tinha que estar lá, estava lá. Cheguei até um pouquinho atrasado. Estava lá no evento. Vamos supor, saí antes de terminar, mas aquele evento terminou 21 horas. O evento terminou 21 horas. Irmãos, você entender isso muda muita coisa. Deus não está nos chamando para eventos, Deus está chamando para processos. Deus está nos chamando para processo, Deus não chama crente para evento. O evento é o momento da festa. Gênesis 17 diz: 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. A pergunta que eu lhe faço, né? Você acha que todo o processo foi 40 dias? Não. O evento do dilúvio durou 40 dias. A hora que começou o dilúvio, a hora que terminou, durou 40 dias. Mas o processo do dilúvio foi muito mais. O processo é o tempo antes, durante e depois da festa. O processo do dilúvio não começa com o dilúvio. Ele começa antes do dilúvio, durante o dilúvio e depois do dilúvio. Vamos ver aqui. E tenha muita atenção aqui que eu quero lhe trazer. Temos aqui aproximadamente 100 anos. Presta atenção. Por que 100 anos? Gênesis 5:32 diz: aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Quero dizer logo uma coisa. Esses anos aqui são aproximados. Pode estar bem distante ou bem perto, né? Não há uma conjectura, não há uma única palavra sobre isso aqui. Isso aqui são questões aproximadas, por favor. Mas quando Noé tinha 500 anos, ele gera Sem, Cã e Jafé. Isso no capítulo 5.
no capítulo 7, 11 diz: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, preste atenção, 600 anos, quantos anos? De 500 para 600, 100 anos. O que foi que aconteceu? Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. O que é que quer dizer? Aproximadamente, do dia que Deus trouxe a visão, aproximadamente, pelo amor de Deus, não saia daí cravando nada. Escreva aí para mim no chat, aproximadamente, não é nada, pode ser mais ou menos, ou bem menos, ou bem mais. Mas dos 500 anos aos 600 são 100 anos. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Temos aqui aproximadamente 100 anos, talvez do dia que Deus falou para Noé. Olha que coisa linda. Do dia que Deus falou para Noé, ao dia que começou o dilúvio, 100 anos, aproximadamente. 80, 50, você, segundo a minha conta de, 100 anos. Aproximadamente, imagine o que é que eu estou lhe dizendo nessa hora, se você está entendendo o que eu estou lhe falando. Nesses 100 anos, muita coisa aconteceram. Noé não, pode passar ali, Noé não só construiu a arca, mas pregou nesses 100 anos. Olha o que diz 1 Pedro 3,20, os espíritos daqueles, muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora Deus esperasse por eles com toda a paciência, enquanto Noé estava fazendo o quê? Construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas de afogar-se naquele terrível dilúvio. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Do dia que Deus falou para Noé, até o dia do dilúvio, foram 100 anos aproximadamente. E nesses 100 anos, Noé não se deitou, não ficou de preguiça, Noé não abriu mão do tempo que Deus deu a ele. Noé fez desse tempo um tempo proveitoso, ele construiu a arca, ele cumpriu, ele pregou nesse tempo, ele não ficou esperando o dilúvio e dizendo de onde vem a arca. Deus disse, você tem que fazer, você tem que preparar. É a realidade das nossas vidas. Às vezes a gente tem uma palavra de Deus e a gente se acomoda. A gente não quer viver o tempo do Senhor. Às vezes a gente tem uma palavra de Deus e a gente não, deixa aí que agora Deus vai resolver. Não, Deus quer que você construa a arca. E eu não sei quanto tempo vai demorar até se cumprir o que Deus lhe falou. Pode até demorar menos ou mais, mas vai se cumprir. E você deve cumprir o que Deus está te pedindo. Irmãos, quando Deus falou isso ao meu coração, a gente não pode descansar no tempo e dizer assim, meu Deus, está demorando muito. Não, nós descansamos naquilo que Deus prometeu. E o que é que eu tenho que fazer agora? Você vai cumprir o que Deus mandou nesse seu momento de sequidão. Olha, mas não... Deus disse que eu vou chegar ali, não cheguei ainda, não. Então, você vai fazer o melhor agora. Faça seu melhor agora. Construa a arca, porque vai chegar o momento do que Deus vai fazer e você vai entrar na arca. Sabe o que é que tem acontecido com muitas pessoas? Às vezes Deus tem um chamado, Deus tem sonhos para a vida das pessoas, mas as pessoas se acomodam. As pessoas rejeitam o tempo presente que estão vivendo e dizem, não, eu quero, Deus já me chamou para ser isso. Começa a viver uma vida que não é de Deus. Por favor, se Deus lhe chamou para algo, você não pode abandonar as coisas achando que você tem que fazer do seu jeito.
que tem que ser da sua forma. Eu quero lhe dizer que Deus confirma as coisas no coração das pessoas, há tempo para tudo. Ah, pastor, mas Deus disse que eu vou ser, mas eu estou apertado aqui, agora dá para ir? Olha, dá para fazer? Há tempo para tudo. Viva o seu momento. O que é que você está na sequidão? Viva no deserto. 100 anos, Noé só construiu a arca e pregou. Aproximadamente 100 anos. Pode passar. O evento do dilúvio, eu estou falando do processo e evento. O processo é aquilo que acontece antes, durante e depois. O evento do dilúvio foi 40 dias, irmão. 7:17, a gente já leu aqui. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram acima da terra. 40 dias foi quando abriu-se lá as comportas e Deus mandou água e a coisa fluiu. Foi durante 40 dias. Mas a Bíblia diz que quando Deus falou para Noé, aproximadamente quando ele tinha 500 anos, demorou 100 anos para que essas águas viessem. Depois do dilúvio, as águas prevaleceram, agora começa o oba-oba. Depois do dilúvio, irmãos, as águas prevaleceram por 150 dias, você sabia disso? Gênesis 7:24 diz assim: e as águas prevaleceram sobre a terra, depois do dilúvio, por 150 dias. Gênesis 8:3-4, as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Preste atenção, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. Irmãos, tem coisas que acontecem que a gente não entende. Faça uma continha comigo aqui, para você acompanhando e botando aí 100 anos, do dia que Deus falou ao dia do dilúvio, mais 40 dias, 100 anos, mais 40 dias, já consertou? Né? Mais 40 dias, preste atenção que coisa interessante, né? E Pedro, depois desses 40 dias, mais 150 dias, preste atenção, 150 dias, essa é a realidade do que a gente está vivendo. Ah, pastor, acabou o dilúvio, aleluia, eu vou sair, viu? Acabou a confusão e agora vai dar para sair. Epa, ainda é tempo de Deus. O dilúvio foi 40 dias, mas as águas ainda estão prevalecendo. Espere. Espere o tempo de Deus na sua vida. Não se desespere. Não é hora de você estar querendo, irmãos, fazer as coisas. Ah, porque melhorou. Olha, a quarentena está mais ou menos. Espere o tempo de Deus. Deixe Deus agir sobre a tua vida. Irmãos, a gente precisa ter paciência. Depois que o dilúvio, os 40 dias passaram, a Bíblia diz que as águas ainda estavam prevalecendo. E ao final dos 150 dias, a arca, ela pousou nas montanhas do Ararat. Mas, vamos ver aqui, apareceram topos 75 dias, mais 75, olha, eu não vou nem pegar os 100 anos. Tira os 100 anos aí, Felipe. Eu não vou nem pegar os 100 anos. Mas eu vou trazer para você o seguinte: 40 dias, mais 150 dias. Não é isso que diz a palavra? 40 dias, mais 150 dias.
Depois, mais 75 dias. Irmãos, que luta! Pode descer, se eu tivesse na arca, e aí, Noé? Pode descer. Olha, Noé, a chuva já passou, o dilúvio passou, pode descer, Noé. Nada. Passou a primeira semana, a segunda semana, 10 semanas, 5 semanas, e lá vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Depois de 5 meses, a arca pousa no Monte Ararat. E aí, Noé, vamos descer, pousou no Monte Ararat. Irmãos, sabe o que é isso? Deus trabalhando, o tempo de Deus. É o tempo de Deus trabalhando na vida do povo. Não é porque o dilúvio, o evento acabou, que o processo de Deus também acaba. Não, o processo de Deus continua na tua vida. O que acabou foi o evento do dilúvio, foi a confusão. Mas Deus continua trabalhando e dizendo a você: espere. "40 dias, 150 dias, agora 75 dias", olha o que diz. "E no 17º dia", preste atenção, 17º dia do 7º mês, vamos aqui usar o nosso mês mesmo, mês de julho. 17º dia é quanto? 17 de julho. Estou usando aqui para a gente ter um entendimento. No dia 17 de julho, depois dos 150 dias, a arca pousou nas montanhas do Ararat. 17 de julho. Preste atenção agora o versículo 5. "As águas continuaram baixando até o 10º mês, de julho até outubro." Né? De julho até outubro. "E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas." Então, julho, né? 13 dias de julho, 14 dias de julho, mais 31 de agosto, mais 30 de setembro, porque no dia 1º de outubro foi o dia que parou. Sabe quantos dias dá isso aí? 75 dias. Deus disse: olha, já teve 40 do dilúvio, mais 150 dias vocês vão esperar, é o meu tempo. Nesse tempo, irmãos, imagina o frisson para descer da arca, porque já estava angustiado. E Deus disse: vai ter mais 75 dias. Deus fez pior do que a CM. Todo dia tem uma prorrogação de quarentena. Quando você pensa que vai abrir, ele fecha. Preste atenção. 14 dias do mês de julho, 31 dias do mês de agosto e 30 dias do mês de setembro. Dá 75 dias. No dia 1º de outubro, isso aqui pegando tudo, irmãos, de uma forma bem nossa mesmo, não tem nada aqui certo, mas a arca pousa lá no Monte Ararat e começa a aparecer os picos da montanha. Com 150 dias, a arca só pousou, mas mais 75, a arca pousa, né? Está lá pousada, mas aparecem os picos de todas as outras montanhas. Acabou, Noé pode descer. Noé disse: não, aguarde. Agora começa o drama. Não tem mais dilúvio. A arca já parou no monte. Já estamos vendo os topos dos montes. E agora, Noé, vamos descer? Calma, preste atenção, irmãos. Depois do aparecimento dos topos, Noé esperou mais 40 dias. Meu Deus, o que é isso? Mais 40 dias Noé esperou. E olha o que aconteceu, Gênesis 8, 6, 7. Passado 40 dias, depois dos 75, né? Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que já a terra estivesse aparecido. Noé soltou o quê? Um corvo, mas este ficou dando voltas e nada. Aí o que é que acontece? Preste atenção.
Depois de ter soltado o corvo e a primeira pomba, ele esperou mais quantos dias? Mais 7 dias para soltar a pomba pela segunda vez. Então, Noé soltou o corvo e a primeira pomba e nada, depois ele solta de novo. E o que é que acontece? Noé esperou mais 7 dias e soltou e novamente nada, né? Olha o que acontece, mais 7 dias, irmãos, veja se não é o trabalhar de Deus. E esperou mais 7 dias para soltar pela terceira vez a pomba. 8, 12, Gênesis. E esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Irmão, sabe quantos anos ou quantos dias durou tudo isso? 319. Estou certo? Mas tirando os 100, né? Tira os 100 anos. Vai dar aí aproximadamente 319 dias. O dilúvio não durou. Preste atenção. Eu estou tirando os 100 anos. O dilúvio não durou 40 dias. O processo do dilúvio foi muito mais do que 40 dias. Se a gente colocar os 100 anos aqui, vai lá para cima. Mas se você pegar dos 40 dias do dilúvio até o dia em que eles desceram da arca, foram 319 dias. Isso sem contar o dia do chamado, que foi 100 anos. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer para você com isso? Você não precisa viver evento, você precisa viver o processo de Deus na sua vida. O que é que Deus está nos chamando a atenção para essa realidade do que está acontecendo? É uma realidade diferente. Uma realidade que muda a nossa história. Você precisa viver o processo de Deus. Você está querendo viver um evento. Se você não for, Deus não fala. Se você não fizer agora, não. Esqueça o evento e faça a sua arca no processo. Se o que lhe coube é isso, faça isso. Se o que lhe coube é trabalhar, trabalhe. Se o que lhe coube é estudar, estude. Porque no tempo de Deus, você vai entrar na arca e vai cumprir o projeto de Deus para a sua vida. Não abandone o que Deus está mandando você fazer de trabalho, obediência e disciplina. Não abandone. Porque senão você vai morrer junto com os outros. Porque não haverá arca para você. E Deus às vezes está provendo tudo e dizendo como deve ser feito. Porque os projetos dele estão lá na frente ainda. E aqui, irmãos, é uma questão aproximada, não tem nada correto, mas para que você entenda que não foram 40 dias o processo. Eu quero encerrar com algumas verdades que eu tiro disso tudo, desses 40 dias do dilúvio foram dias de total dependência. Em meio ao barulho das águas, irmãos, eu fico imaginando dentro daquela arca, quando as águas vieram e não foram águas poucas, a Bíblia e a história fala que foi uma inundação total sobre a terra. Irmãos, imagine a força dessas águas junto com a arca, balançando. Noé, assim como Abraão, não tinha data do que iria parar, e quando iria parar, ele simplesmente creu. Quem sabe Deus está tendo um sonho sobre a tua vida, Deus tem um chamado para você, e você não está discernindo o tempo que você tem que viver agora. É tempo de construir arca, não é tempo de ir para a terra prometida. Você precisa primeiro construir a arca. Não se preocupe com datas. Como é que Deus vai fazer? Se você está velho, se você está velha, se você perder isso agora. Não, o tempo de Deus, Deus vai providenciar tudo no tempo dele para a sua vida.
Talvez você estivesse preocupado, né, com a provisão do alimento para eles, os animais, irmãos. Isso é verdade. Se eu fosse ele, eu estava ali dizendo, meu Deus, o dilúvio não vai parar a primeira semana, a segunda semana, 40 dias, e agora? E a comida dos animais? Irmãos, viver o processo de Deus é viver na dependência. Eu quero lhe dizer isso. Você não precisa fazer esforço para ver o evento acontecer. Você precisa simplesmente obedecer. E obedecer no seu tempo e na sua hora. Obedecer dentro do que Deus tem para a sua vida. A obra de Deus ainda não está completa. É preciso entender que às vezes o barulho do dilúvio acaba, mas as águas prevalecem. A gente viu isso. Acabou-se o dilúvio, mas as águas estavam prevalecendo. Irmãos, isso para mim tem uma conotação espiritual muito grande. Às vezes a gente tem um problema, o problema parece que acabou, mas ainda prevalece, ainda tem domínio. As águas ainda dominavam. E não é hora de sair, não é hora de você tomar atitude. Espere Deus dar o ok para você. É viver o prevalecimento. Viver o prevalecimento das águas é se permitir conviver com algo que ainda parece dominar. E é verdade, irmãos, parece que está dominando ainda. E há tempos que nós vamos ter que conviver com coisas que parece que vai nos dominar. É preciso colocar as nossas expectativas em Deus e não na continuidade das águas. Você está preocupado com o tamanho das águas, você está preocupado com o tamanho do seu problema. Coloque a sua expectativa em Deus. Deus vai fazer a arca parar no tempo certo, na hora certa, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. O tempo de Deus não se cumpriu em sua vida. Ainda não se cumpriu em sua vida. Aprenda, amadureça e dependa dele. Irmãos, aprenda, amadureça e dependa dele. É importante que você veja isso. É importante que você entenda essa realidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero, nesse momento da ceia do Senhor, pegue aí seu cálice, pegue seu pão, juntamente com a sua família. Nós vamos ter esse momento tão especial. E esse momento, irmãos, em cima de entender que o tempo do Senhor está chegando, Jesus está voltando. O tempo de Deus vai se cumprir. Talvez a gente esteja nos 40 dias do dilúvio. Talvez a gente esteja vivendo os 150 dias. Talvez você esteja na expectativa dos 7 dias e dos 40 dias. Nada, esqueça. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo. Deus não disse a Noé quando seria. Ele simplesmente mandou fazer. E obedeça. Deus não está dizendo a você como ele vai fazer, de que forma, dando datas e detalhes. Deus quer que você obedeça e trabalhe. E nós podemos viver isso, irmãos, por causa de Jesus. Eu sei que ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, eu preciso construir a arca. Eu preciso viver em obediência. Eu preciso viver em disciplina, eu preciso trabalhar, eu preciso viver intimidade com o Senhor. A minha expectativa está em Deus e não nas coisas que a gente está vendo, se o Brasil vai dar ou não certo, se a política do mundo, se vai ter vacina para a Covid. Não, em Deus eu preciso andar de forma íntegra agora. Vamos agradecer pelo pão e pelo cálice. O pão, que é o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário, que nos deu a percepção de viver isso. E o cálice,
o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Irmãos, nós só podemos viver essa esperança. Só iremos construir arcas nessa vida. Em meio a desertos, a uma sociedade destruída, se a gente crer que Ele vai cumprir o que prometeu. E eu creio nisso. Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, consagramos este pão e consagramos este suco de uva ao Senhor. O pão que representa o teu corpo e o suco de uva que representa o teu sangue. Sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Deus, que o Senhor derrame sobre nós agora a tua bênção. Fala aos nossos corações neste momento, Pai. Deus, que o Senhor traga sobre nós uma unção especial agora, fazendo com que o teu nome seja glorificado, Pai Santo. Pai querido, Pai amado, eu te peço neste momento que o Senhor traga sobre nós a esperança. Que o Senhor nos ajude a construir arcas em obediência ao teu nome. Ainda que as pessoas não entendam, mas que possamos estar como construtores de arca de uma geração perversa. Em memória de Jesus, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Viva o tempo de Deus na sua vida. Viva o tempo de Deus na sua vida. O tempo é agora. Há um chamado, há um sonho, há um propósito, mas há um tempo que você precisa viver e precisa construir arcas em obediência, em disciplina e trabalho. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo tão especial. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso. Deus nos ajuda, Senhor, a viver os dias nesta terra, em obediência, em honra ao teu nome, levantando arcas, que possa nos conduzir em vitória. Guarda as nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria, nesse momento, falar um pouco sobre duas coisas, né? Primeiro, a nossa ida lá no terreiro, né? E também sobre a nossa volta para os cultos. Então, não sei se já está a foto aí, Lipe. Nós fomos lá, exatamente, anteontem, e eu, Marilena, Alexandre, o diácono Jorge e Neide, né? Fomos muito bem recebidos. Realmente é um terreiro de candomblé, mas nós fomos ministrar a misericórdia de Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus não tem cor, não tem religião, ela vai atender um homem carente. E ali estava uma senhora carente, né? Precisando da nossa ajuda. E nós fomos ali, liberamos a palavra, abençoamos aquela vida. Deus já tem feito algo naquele lugar. Eu creio que quando a gente menos esperar, né, as muralhas irão ruir, ou já estão ruindo naquele lugar. Eu quero agradecer aos irmãos, aos grupos, todos que contribuíram com as fraldas, né, e foi entregue as fraldas, foi colocado ali. Eles agradeceram também, né, e nós fizemos a nossa parte. Não é se eles vão ser crente ou não, eu não quero saber disso. Nós fomos ali liberar a misericórdia de Deus, dizer a eles que nós estamos ali não porque somos bons, mas porque Deus os ama. E aquilo ali é porque Deus se preocupa com eles. E foi uma grande bênção. Também falando sobre a nossa volta, nós estamos retornando, né, aos cultos na igreja de hoje a 15, mas vai ser tudo organizado, não pense que vai todo mundo. Nós vamos preparar uma lista de entrada para o culto de domingo de manhã e domingo à noite, né? Domingo de manhã e domingo à noite. Então vai ser tudo bem estruturado, os irmãos vão estar sabendo, acompanhando tudo pelos grupos da igreja. Então desse domingo que vem a 15, se Deus permitir, né, e nós estaremos ali já
organizando o nosso grupo. Caso tenha alguma situação, alguma coisa, porque nós estamos dependendo de uma questão da laje, a gente vai avisando nos grupos da igreja, mas nós estamos caminhando aí para de hoje a 15 estar retornando aos grupos, desfazer aqui o nosso estúdio, né? A nossa casa virou um estúdio, mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus como foi bênção. E agora a gente vai tentar reformar o apartamento, não é verdade? Mas assim, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus que seja um tempo de paz. A igreja está se organizando, né? As senhoras sabem, né, que não podem estar ali, os mais velhos, né, quem tem comorbidade, mas a gente vai explicar tudo direitinho para que não haja nenhuma dificuldade. Ministério infantil não vai funcionar por enquanto, ok, Lipe? Ministério infantil não vai funcionar por enquanto, então nós vamos estar caminhando dentro disso aí, tá certo? São coisas que a gente precisa ter o cuidado. E eu quero também aqui, de público hoje na ceia, já agradecer ao Senhor, né, por todas as ofertas. Alguns irmãos já têm assim ajudado a questão do ministério de Felipe, né? Nós estamos também abrindo, né, para aqueles que quiserem com qualquer quantia ajudar, né? E assim, fique à vontade, e a gente vai soltar aí nos grupos da igreja tudo, e vamos estar caminhando em relação a isso, tá certo? E pedir a Deus que esteja nos dando graça e que Felipe viva o tempo de Deus na vida dele, né? Construindo arcas em obediência, trabalho e disciplina, não é verdade? E que a gente possa viver isso de uma forma muito especial. Mas como pai, agora eu falo como pai, né? Quero agradecer, nossa família agradece pelo empenho de irmãos, ajuda, as orações, né? A gente sabe que é um projeto um pouco ousado, mas a gente está na barca, está construindo a arca e não sabe que vai parar no Monte Ararat, e lá Deus vai abrir, não sei como é que vai ser feito. E a gente está justamente nessa pegada, né? E vamos ver o que é que Deus vai fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Então nós, assim, os irmãos que quiserem, né? A gente vai estar soltando aí os links e tudo. Vocês podem entrar depois em contato com o Felipe, né? Procurar saber como é que vocês podem ajudar, né? Já agradecendo aqueles que já estão ajudando, que se comprometeram, que já estão participando. E eu quero assim render graças ao Senhor e dizer que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, tá bom? Vamos orar pelos dizimistas, pelo quilo solidário. Não esqueça de se inscrever no YouTube e compartilhar essa mensagem. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante essa semana. Deus, eu quero te agradecer, Deus, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, pelos dízimos e ofertas que têm sido assim, liberados na tua casa, Deus. Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando teus filhos, que de uma forma tão fiel têm procurado viver esse momento da vida. Deus, abençoa também aqueles que não estão vivendo, mas que a tua graça os alcance. Abençoa o quilo solidário, Deus, aqueles que estão precisando. Nós queremos colocar diante de ti, Senhor, tudo isso que nós temos vivido na nossa igreja. Guarda a nossa igreja, livra de todo mal. Muito obrigado por esse tempo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma
ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar, me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Na minha vida, o tempo de Deus nos meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, Pra minhas o tempo de Deus pra minha cura, pra me exaltar, o tempo de Deus. posso esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre vai se cumprir. Pra me exaltar, O tempo de Deus, posso esperar.